Como dois meninos podem desaparecer na mesma cidade, no mesmo período, e ainda assim a verdade permanecer tão distante? Quando você volta para Guaratuba, 1992, essa pergunta não sai da sua cabeça. O vento frio vindo do mar parece carregar ecos de uma história que nunca foi contada por completo. Uma história que se esconde entre páginas amareladas, laudos contraditórios e depoimentos colhidos às pressas. Você sente, desde o primeiro segundo, que está pisando em um terreno onde o silêncio pesa mais do que as palavras e onde a sensação de injustiça jamais deixou de assombrar quem viveu aqueles dias. Enquanto observa as imagens da cidade, quase sempre tranquila, você percebe como o desaparecimento de Evandro Ramos Caetano se torna mais do que um caso policial. Vira um trauma coletivo, um mistério que atravessa décadas e que insiste em desafiar qualquer tentativa de encerramento. E quando o nome Leandro Bossi surge, você sente uma quebra de ar. 2 meninos, 2 famílias destruídas. 2 desaparecimentos que parecem se procurar, se tocar, se refletir, mas que oficialmente nunca foram relacionados. E é exatamente aí que seu instinto te alerta. Tem algo nessa história que não fecha. Você começa a perceber que a versão tradicional, aquela repetida por jornais antigos, por boatos e por narrativas oficiais, não é suficiente. Parece montada, ajustada, apressada, como se tivesse sido moldada para dar uma resposta rápida, não para revelar a verdade. E é impossível não sentir indignação quando você observa como a investigação se transformou num espetáculo, como suspeitos foram apresentados antes das provas, como detalhes cruciais foram ignorados ou esquecidos. Cada fotografia antiga, cada recorte de jornal, cada registro policial parece apontar na mesma direção. O desfecho que apresentaram para você não convence. Nunca convenceu. À medida que você mergulha nas primeiras horas após o desaparecimento de Evandro, nota erros que fariam qualquer investigador experiente estremecer. Horários conflitantes, testemunhos descartados, a pressa incompreensível para encaixar o caso dentro de uma narrativa improvável, a narrativa das chamadas bruxas de Guaratuba. E quando você vê os interrogatórios, quando ouve as palavras, o tom, o medo, a pressão, é como se toda a história começasse a desmoronar diante dos seus olhos. Nada combina com nada. Nada segue um fluxo natural de verdade. Nada te dá a sensação de que aquela é uma resposta sólida, coerente, honesta. E então, vem a parte que incomoda ainda mais: o silêncio ao redor de Leandro Bossi. Como um caso tão semelhante, na mesma cidade, a poucos meses de distância, pôde ser tão ignorado? Como as conexões mais básicas não foram exploradas? Porque ninguém quis olhar para a possibilidade de que esses mistérios, na verdade, eram partes de um mesmo enigma. Você percebe que, quando 2 desaparecimentos têm ecos tão parecidos, o verdadeiro erro é tratá-los como histórias separadas. À medida que avança, você sente a tensão aumentar. Cada camada removida revela outra porção de dúvidas. Cada documento antigo parece contrariar o anterior. E a sensação de que algo muito maior e muito mais obscuro está escondido entre essas 2 histórias só cresce. Você sente que não está apenas acompanhando um caso antigo. Está tentando costurar uma verdade que foi mantida fragmentada por 30 anos. E é justamente aqui, nesse ponto em que a lógica pede respostas e a emoção implora por justiça, que você percebe: para entender Guaratuba, você precisa voltar ao início, às primeiras falhas, às primeiras contradições, aos primeiros sinais de que esse caso nunca foi apenas um caso. É aqui que tudo começa a se revelar, e onde você precisa ir mais fundo. E antes de você seguir mais fundo nessa investigação, existe algo que precisa ser dito, não como alerta dramático, mas como verdade nua e crua. Jamais pesquise por conta própria os arquivos brutos desse caso na internet. Os exames estão públicos, espalhados em fóruns esquecidos, repositórios antigos, pastas que nunca deveriam ter sido tão acessíveis. As imagens são duras, perturbadoras e mostram um nível de crueldade que você não espera encontrar em um caso que ocorreu em uma cidade pequena, à beira-mar.
Só de imaginar você abrindo esses arquivos sozinho, sem contexto, sem preparo, já dá um aperto no peito. E talvez seja justamente isso que mais assuste. O que está ali dentro diz muito sobre o que não foi dito oficialmente. É por isso que o que estamos fazendo aqui importa. Porque juntos, você e eu, podemos montar essa história de forma responsável, cuidadosa, conectando as peças que nunca foram alinhadas, sem expor você a imagens que ninguém deveria ver, sem saber exatamente o que está enfrentando. Quando você deixa seu like, além de me ajudar a entender que esse é um tema que você quer ver aprofundado, você também fortalece esse tipo de investigação séria, sensível e consciente dentro do universo de True Crime. E eu quero saber de você. Já sentiu essa estranha sensação de que existe algo muito maior por trás de um caso mal explicado? Comenta aqui embaixo. Sua percepção pode conectar pontos que muita gente ignorou, e suas experiências ajudam a construir uma comunidade que pensa, questiona e não aceita respostas fáceis. E claro, se você é novo por aqui, se esse tipo de conteúdo te faz refletir, se você sente esse frio na espinha que aparece quando percebe que a verdade não cabe nas versões oficiais, se inscreve no canal. Isso não é só um gesto simbólico, é o que mantém vivo o espaço onde casos como o de Evandro e Leandro são tratados com profundidade e respeito, longe do sensacionalismo vazio que sempre rondou essa história. Respira fundo, ajusta sua atenção, porque a partir daqui você vai começar a enxergar Guaratuba como nunca antes, e algumas revelações simplesmente não deixam você voltar ao ponto de partida. A noite em que tudo mudou não começou com gritos, sirenes ou qualquer sinal de que algo terrível estava prestes a acontecer. Na verdade, tudo começou com uma normalidade quase desconfortável, aquela sensação familiar de uma cidade pequena onde cada passo ecoa igual, onde cada rotina se repete até que alguma coisa, por menor que seja, sai do lugar. E foi exatamente essa pequena quebra no cotidiano que fez Guaratuba prender a respiração naquela noite de 1992. Você consegue imaginar? Uma rua tranquila, luz amarela dos postes, desenhando sombras compridas no asfalto úmido, o vento vindo do mar, trazendo aquele cheiro frio e salgado que sempre anuncia mudança. Nada muito fora do esperado, até não ser mais. É sempre assim nos casos de True Crime, que deixam marcas profundas. Quando você percebe, já passou da hora de voltar. E se você fechar os olhos por um segundo, talvez consiga sentir o mesmo desconforto silencioso que tomou conta da cidade naquele fim de noite. Uma criança que não volta para casa no horário, um intervalo longo demais entre uma resposta e outra, um pressentimento que começa como um incômodo leve e vai se transformando em peso no peito. Esses detalhes que parecem pequenos são os mesmos que, anos depois, continuam ecoando como se ainda pedissem explicação. E é exatamente por isso que essa história ainda pulsa. Porque quando Evandro desapareceu, não foi só um menino que sumiu, foi a sensação de segurança de uma cidade inteira que simplesmente evaporou. E à medida que as horas iam avançando, você consegue quase visualizar cada movimento acontecendo em câmera, lenta, como se a noite se recusasse a acabar. Pais andando pela rua com passos acelerados, vizinhos cochichando atrás das portas, policiais tentando dar respostas enquanto eles mesmos buscavam entender onde aquela linha tênue entre rotina e tragédia tinha sido rompida. Esse é o tipo de momento que marca qualquer investigação criminal. O instante em que tudo muda, mas ninguém percebe imediatamente. E quando finalmente percebem, já é tarde demais. A noite se torna testemunha, e cada esquina, cada barulho, cada luz apagada vira uma peça em um quebra-cabeça que nunca se monta completamente. Você sente a tensão crescendo, quase como se a própria cidade estivesse tentando avisar alguma coisa, sufocada por um segredo que não sabe como revelar. E enquanto você acompanha essa história, talvez perceba que esse não é só mais um caso sobre desaparecimento. É um cold case que ainda dói, ainda intriga, ainda provoca. A cada minuto que passava, o clima ficava mais pesado e a fronteira entre o medo e o desespero ficava mais fina. E mesmo tantos anos depois, olhando para trás, você sente que algo naquela noite não encaixa, algo que não combina com as versões oficiais,
algo que te empurra para olhar de novo, com mais cuidado, com mais sensibilidade, como se a verdade estivesse ali, escondida nas entrelinhas que ninguém quis ler. E essa é só a primeira camada, a superfície de uma história que vai se aprofundando conforme você se permite entrar nela. Porque, a partir daqui, cada detalhe importa, cada gesto importa, cada silêncio importa. E é justamente nesses silêncios que algumas das respostas mais importantes parecem ter se escondido, esperando para serem encontradas. A justiça, que você imaginou que existia, começa a desmoronar exatamente no ponto em que você passa a perceber que, em casos como este, a verdade não é uma linha reta, é um labirinto. E talvez você já tenha sentido isso antes. Aquela confiança ingênua de que, quando algo terrível acontece, as instituições vão agir rápido, vão agir certo, vão agir com humanidade. Mas quando você se aprofunda em um cold case como o de Evandro e Leandro, percebe que a justiça que te ensinaram a acreditar não foi a mesma justiça que operou naquela noite, nem nos dias que vieram depois. É como se existissem duas versões do mesmo país, uma onde tudo funciona e outra onde as coisas se resolvem na base do improviso, da pressão, do medo e do desespero. E quando você olha para o início da investigação, percebe que a pressa e a necessidade de um culpado imediato criaram um cenário tenso, quase claustrofóbico. Você sente isso no ar, aquele silêncio que pesa nos corredores da delegacia, aquele olhar perdido de quem sabe que cada decisão errada pode destruir uma vida, e mesmo assim parece incapaz de enxergar os riscos. Em casos de crimes reais, especialmente nos que carregam comoção nacional, a narrativa pública cresce mais rápido do que os fatos. E quando isso acontece, a justiça deixa de ser um processo e vira um espetáculo. E você, que está acompanhando isso agora, consegue perceber como essa pressão cria distorções profundas. Era como se todo mundo estivesse desesperado para dar uma resposta, qualquer resposta, antes que a cidade inteira desabasse em paranoia. E é exatamente aí que a lógica começa a se quebrar. Testemunhos frágeis se tornam verdades absolutas. Boatos de rua passam a soar como evidências sólidas. Pessoas vulneráveis são colocadas em salas fechadas durante horas, como se a verdade pudesse ser espremida para fora delas à força. E enquanto isso acontece, você sente essa mistura de indignação e tristeza crescendo dentro de si, porque sabe que, quando a investigação toma esse rumo, o foco deixa de ser o que realmente aconteceu e passa a ser quem pode ser convenientemente responsabilizado. E talvez o mais doloroso seja perceber que, naquele momento, ninguém estava pensando nos meninos, nem em Evandro, nem em Leandro. Estavam pensando na pressão, na opinião pública, no medo de parecerem incompetentes. Você percebe como, em alguns casos, a justiça que deveria proteger acaba virando uma máquina descontrolada, atropelando tudo no caminho. E quando você olha de perto para esse caso, vê claramente que o vocabulário do true crime, confissões duvidosas, depoimentos contraditórios, inquéritos apressados, lacunas nunca explicadas, estava todo ali, se formando quase em tempo real, diante de uma população que só queria respostas. E nesse ponto da história, algo muito importante começa a surgir, aquela sensação incômoda de que, se a investigação tivesse seguido o caminho correto desde o início, talvez muita coisa teria sido diferente. Talvez algumas vidas não teriam sido destruídas. Talvez algumas perguntas já tivessem sido respondidas. E é aqui que você começa a entender que justiça e verdade nem sempre caminham juntas. E quando a justiça falha, o tempo se torna ainda mais cruel, porque ele não devolve nada, só revela aos poucos o que deveria ter sido visto antes. Enquanto você absorve tudo isso, quase dá para sentir a cidade ficando menor, as paredes fechando, os erros se acumulando como camadas de poeira que ninguém se preocupa em limpar. E pouco a pouco, você percebe que esta história ainda vai te levar a lugares mais profundos, porque a noite em que tudo mudou foi apenas o começo. A verdadeira distorção começa agora, quando você encara o sistema e percebe que a justiça que você imaginou que existia talvez nunca tenha existido da forma que te prometeram. E é exatamente aí que a investigação começa a ganhar uma nova dimensão.
abrindo portas que, até hoje, muita gente tenta manter fechadas. A família que nunca mais dormiu. Igual começa exatamente onde a cidade inteira já estava de joelhos, mas dentro de casa, naquele espaço onde o silêncio pesa mais do que qualquer sirene lá fora. E quando você olha para o caso Evandro e para o caso Leandro, percebe que existe algo ainda mais devastador do que a investigação falha. É o rastro que o desaparecimento deixou dentro da própria família. Nada do que aconteceu depois apagou o que foi sentido nos primeiros minutos, nas primeiras horas, nos primeiros dias em que cada um deles percebeu que a vida não voltaria ao normal. É possível imaginar o impacto, mesmo sem conhecer essas pessoas pessoalmente, porque tudo o que foi registrado publicamente mostra o tipo de desespero que marca qualquer família que enfrenta um cold case como esse. A mãe de Evandro relatou desde cedo o desamparo de não saber onde procurar, enquanto as informações que chegavam eram fragmentadas, contraditórias, incapazes de oferecer conforto. Você acompanha esse cenário e sente o peso emocional se acumulando, porque nos registros da época fica evidente o quanto ela insistiu. Voltou a delegacias, cobrou respostas, pressionou autoridades, sempre guiada por aquele instinto que só quem vive uma tragédia entende. A certeza de que cada minuto importa. E, ao mesmo tempo, a família de Leandro vivia uma angústia muito parecida, enfrentando a falta de explicações claras e a dúvida constante sobre o que realmente estava acontecendo nos bastidores. É como se ambas as histórias corressem paralelas, unidas por uma dor que a cidade inteira ouviu ecoar. Documentos, entrevistas e reportagens públicas mostram que as duas famílias foram atravessadas por noites que não terminavam, por telefonemas inesperados, por pistas que surgiam e desapareciam com a mesma rapidez. Você percebe que naquele período, a casa deixou de ser um lugar seguro e virou um campo de espera. A mesa de jantar virou ponto de reunião. O telefone virou ameaça. A porta, cada vez que batia, parecia anunciar algo que ninguém estava preparado para ouvir. Esse é o tipo de trauma que não se mede, não se organiza, não se explica, apenas se vive. E mesmo décadas depois, ao revisitar tudo isso, você sente como se ainda pudesse ver as luzes acesas de madrugada, como se ainda pudesse sentir a tensão que se espalhou pelas paredes. E o mais impressionante, ao observar o que foi registrado ao longo dos anos, é perceber como cada integrante dessas famílias passou a carregar o desaparecimento como uma sombra permanente. Os relatos de época mostram como a confiança no sistema desapareceu quase tão rápido quanto os meninos, e ao mesmo tempo revelam um tipo de força silenciosa que poucas pessoas conseguem ter diante de uma tragédia tão profunda. É nessa mistura de dor e insistência que a investigação ganha contornos mais humanos. Porque nada no processo policial faz sentido se você não olha primeiro para quem ficou esperando por respostas que nunca chegaram de forma completa. E quando você se permite acompanhar esses passos, percebe que essa história não fala apenas sobre o que aconteceu naquela noite, mas também sobre tudo o que foi destruído depois dela. A investigação continua, mas as marcas nas famílias permanecem tão nítidas quanto estavam nos primeiros dias. As primeiras horas de procura, onde tudo já estava errado, começam no exato momento em que o desaparecimento deixa de ser apenas um atraso e passa a ser reconhecido como uma emergência. E quando você volta aos registros públicos sobre o caso Evandro, percebe que essas primeiras horas foram marcadas por desencontros, passos interrompidos e uma sequência de pequenas decisões que, juntas, criaram um cenário confuso logo no início da investigação. A mãe de Evandro procurou vizinhos, percorreu a rua, tentou refazer mentalmente cada movimento do filho naquele fim de tarde, enquanto a cidade, ainda sem entender a gravidade da situação, se movia devagar demais. A família acionou conhecidos, foi até a delegacia, buscou informações e deu início às buscas com a urgência que o coração de uma mãe impõe, mesmo quando o sistema ainda não reage na mesma velocidade. Nos registros da época, aparece com clareza o contraste entre o desespero das famílias e o ritmo inicial das autoridades. As buscas começaram sem um perímetro definido, sem uma linha de tempo totalmente organizada
e sem delimitação clara das áreas que deveriam ser vasculhadas primeiro. Moradores se juntaram de forma espontânea, caminharam pela praia, percorreram trilhas, vasculharam becos. Foi uma mobilização comunitária intensa, mas desordenada, típica de cidades pequenas onde todo mundo se conhece, mas onde nem sempre existe estrutura para lidar com um caso que rapidamente se tornaria um cold case nacional. Enquanto isso, testemunhos surgiam de formas diferentes. Alguns diziam ter visto Evandro em pontos distintos da cidade, outros relatavam movimentos suspeitos de carros. E tudo isso foi anotado de forma dispersa, sem uma filtragem imediata que pudesse priorizar informações essenciais. A investigação ainda estava tateando no escuro, e cada pista nova parecia abrir um caminho completamente diferente do anterior. Ao mesmo tempo, a família de Leandro, cujo desaparecimento também havia ocorrido em Guaratuba meses antes, já conhecia essa sensação de incerteza e angústia. O fato de outro menino ter desaparecido recentemente acendeu sinais de alerta entre moradores, mas nos documentos públicos daquele período não há evidências de que, nas primeiras horas, esses dois casos tenham sido tratados como possíveis conexões pela equipe policial. Você consegue imaginar o ambiente que se formou ali, uma cidade que tenta ajudar, famílias desesperadas, relatos cruzados e a sensação de que, a cada minuto que passava, a janela de chance diminuía. Nos registros oficiais, fica evidente que as primeiras horas foram marcadas por ações simultâneas, porém pouco coordenadas, e isso impactou diretamente o rumo que a investigação tomaria depois. Uma busca que poderia ter seguido um padrão mais rígido se espalhou como um esforço coletivo, amplo, mas fragmentado, e quando isso acontece, detalhes importantes podem se perder no caminho, deixando rastros que só muitos anos depois serão revistos com mais cuidado. E ao acompanhar cada passo descrito publicamente, você percebe que a tensão que tomou conta da cidade não era apenas medo, era a percepção crescente de que algo maior estava acontecendo, algo que ainda não tinha nome, mas já deixava marcas profundas nas primeiras horas que seguiram o desaparecimento. O corpo encontrado e as perguntas que não deveriam existir começa quando a cidade, ainda carregada pelo peso das buscas, recebe a informação que ninguém queria ouvir. Nos registros públicos, está documentado que o corpo de uma criança foi encontrado em uma área de mata, próximo ao Morro do Sabão, 8 dias depois do desaparecimento de Evandro. A notícia se espalhou de forma quase instantânea, criando um silêncio estranho nas ruas. Aquele tipo de silêncio que aparece quando a esperança é obrigada a ceder espaço para a realidade. E mesmo assim, desde o primeiro momento, nada parecia simples, nada parecia direto. A identificação inicial, feita de forma rápida, sem a presença da mãe no local, já colocava um ponto de tensão na narrativa oficial, algo que você percebe imediatamente quando revisita esses documentos. A descrição do local, do estado do corpo e do ambiente ao redor foi registrada por policiais e agentes do IML, mas cada linha escrita ali levantava novas dúvidas. A mata era fechada, difícil de acessar, e muitos moradores questionavam como ninguém teria encontrado a criança antes, considerando que as buscas haviam passado por regiões próximas. Nos laudos e documentos tornados públicos, há detalhes que mostram inconsistências sobre o tempo de morte, sobre a forma como o corpo estava posicionado e até sobre os sinais visíveis no momento da localização. Eram elementos técnicos, mas que somados, criavam um cenário que parecia pedir explicações mais sólidas. E quando o corpo chegou ao IML, outros pontos registrados nos exames reforçaram essa sensação de quebra. O laudo apontava características específicas, mas a identificação oficial acabou sendo feita de maneira acelerada, sem que todas as etapas de reconhecimento formal fossem cumpridas da forma tradicional. Ao mesmo tempo, alguns familiares declararam publicamente que certos detalhes não coincidiam com o que eles esperavam encontrar. E isso alimentou questionamentos que, desde então, nunca desapareceram completamente. A divergência entre o que foi visto no local, o que foi registrado nos papéis e o que foi sentido pela família criou um tipo de fissura que seguiria acompanhando o caso por décadas. Enquanto você observa a
sequência dos acontecimentos, percebe que o momento que deveria trazer respostas trouxe, na verdade, uma nova onda de incertezas. O corpo foi enterrado, depois exumado, periciado novamente, e cada processo gerava mais perguntas do que esclarecimentos. É como se o caso, em vez de avançar, tivesse se fragmentado ainda mais. E essa fragmentação aparece nitidamente quando você lê os registros públicos em linha do tempo. Nada se encaixa com facilidade, nada se apresenta como definitivo, nada parece dissipar a névoa que já envolvia o desaparecimento desde o início. E quando você pensa que esse seria o ponto de maior clareza, o momento em que finalmente tudo deveria começar a fazer sentido, percebe que, para as famílias e para muitos que acompanharam o caso, esse foi justamente o ponto onde a escuridão pareceu ficar mais densa. Porque, a partir da descoberta do corpo, a investigação muda de tom, muda de ritmo e muda de direção, abrindo espaço para versões que, até hoje, continuam sendo debatidas. Assim que o corpo foi encontrado e a comoção tomou conta de Guaratuba, um novo elemento começou a crescer como uma sombra sobre o caso. A ideia de que tudo poderia estar ligado a um ritual. Essa hipótese não surgiu de evidências sólidas, mas da mistura de medo, pressão popular e interpretações apressadas que rapidamente se transformaram em narrativa. Bastava alguém repetir um detalhe para que ele ganhasse força, e em pouco tempo a cidade já sussurrava sobre figuras específicas, mulheres que logo seriam associadas a práticas que ninguém realmente conseguia explicar. A história ganhava contornos de mistério, e qualquer silêncio ou comportamento diferente virava combustível para especulações que pareciam se multiplicar em cada esquina. A partir desse momento, acontecimentos públicos e registrados passaram a se entrelaçar com boatos, e a fronteira entre fato e especulação ficou cada vez mais difícil de enxergar. A polícia, pressionada por respostas rápidas, começou a direcionar o olhar para pessoas que até então não tinham qualquer relação direta com o desaparecimento. Entre esses nomes, um em especial ganharia proporções nacionais: o de membros de uma família influente, acusados de práticas ocultistas, sem que provas consistentes fossem apresentadas naquele primeiro momento. Enquanto isso, a população, tomada pela urgência emocional de encontrar um culpado, passou a alimentar ainda mais essa versão. Era como se a cidade inteira buscasse sentido para um crime que parecia impossível de compreender. E nesse terreno fértil para teorias, a ideia de um grupo místico ganhava corpo, alimentando uma espécie de histeria coletiva que se espalhava rapidamente. O caso, que antes girava em torno de uma criança desaparecida, começava a se transformar em algo muito maior, quase cinematográfico, um enredo onde acusação e medo caminhavam lado a lado. E para quem ouvia tudo isso naquela época, ficava cada vez mais difícil distinguir o que realmente havia acontecido do que estava sendo criado pelo imaginário da cidade. Para reforçar sua presença aqui no vídeo, comente a palavra sombra e diga o que você pensou ao ouvir esse trecho. A história ainda estava longe de mostrar seu contorno real. Os interrogatórios que cercam o caso Evandro se tornaram uma das partes mais marcantes de toda a investigação. Quando o grupo acusado passou a ser ouvido pela polícia, a narrativa que vinha sendo construída deu uma guinada abrupta. As autoridades apresentaram confissões longas, fragmentadas e cheias de contradições. E tudo isso foi registrado em fitas, que mais tarde se tornariam públicas. O que essas gravações mostram é um ambiente de tensão constante, com perguntas repetidas de forma insistente, mudanças bruscas de tom e depoentes que, com o passar das horas, demonstravam exaustão evidente. Esses registros, hoje amplamente conhecidos, foram fundamentais para moldar a maneira como o caso seria lembrado, porque trazem não apenas as palavras ditas, mas o clima em que tudo acontecia, um clima que ainda provoca debate sempre que alguém retorna a esse trecho da história. Ao longo das fitas, é possível perceber declarações que se transformam, detalhes que surgem e desaparecem, e versões que não se sustentam quando comparadas entre si, elementos que se tornaram parte central das discussões em torno do processo.
Para muitos pesquisadores e estudiosos do caso, esses momentos marcam o início da fase mais controversa da investigação, aquela em que cada frase registrada passaria a ser analisada minuciosamente e colocada lado a lado com o que aconteceria a seguir. E é justamente nesse ponto que a tensão ganha força, porque nada do que estava prestes a vir parecia oferecer respostas simples ou diretas sobre o desaparecimento de Evandro, e pausas longas e respostas curtas que revelavam desgaste crescente. Os relatos públicos indicam mudanças sucessivas nas versões apresentadas, criando um clima de incerteza que se espalhou rapidamente e passou a moldar a própria percepção sobre o rumo da investigação. Quando as confissões começaram a circular, um novo problema surgiu. Nada parecia se encaixar de forma estável. Detalhes essenciais mudavam de pessoa para pessoa. Horários se desencontravam. Trajetos descritos não coincidiam com a realidade física de Guaratuba, e versões inteiras se contradiziam em pontos básicos. Documentos oficiais mostram que, ao comparar os depoimentos gravados, surgiam lacunas evidentes, como se cada peça tivesse sido moldada separadamente, sem preocupação em formar um quadro coerente do desaparecimento de Evandro. Em alguns trechos, datas eram mencionadas de forma imprecisa. Em outros, acontecimentos que deveriam ser simultâneos apareciam descritos como se tivessem ocorrido em dias diferentes. E a dificuldade não estava apenas nas falas dos envolvidos, mas também nos registros de procedimentos, que mais tarde revelariam inconsistências entre o que teria sido feito e o que realmente havia sido documentado. A autópsia, por exemplo, levantou uma série de dúvidas que se tornaram parte central da discussão pública. Os laudos médicos apresentavam informações que não dialogavam com algumas versões dadas nos interrogatórios, criando um confronto direto entre o que foi encontrado no corpo e o que supostamente teria acontecido. Essa desconexão abriu espaço para questionamentos que circularam durante décadas, especialmente porque cada novo documento liberado reforçava a sensação de que existiam histórias paralelas, linhas que jamais se tocavam. O impacto disso na percepção coletiva foi imediato. Pesquisadores, jornalistas e familiares passaram a revisitar cada trecho, tentando entender como tantas partes de uma mesma investigação podiam seguir direções tão diferentes. E quanto mais se analisava, mais evidente ficava que o caso estava entrando numa fase em que os próprios registros oficiais pareciam ampliar o mistério e não diminuir. Era como observar um quebra-cabeça em que as peças, mesmo quando forçadas, simplesmente não se juntavam, e ninguém parecia disposto a explicar por quê. Esse descompasso marcaria o início de uma nova etapa, aquela em que a busca por coerência levaria diretamente para o próximo ponto da história. Quando o caso Evandro já estava envolto em dúvidas e contradições, outro nome começou a emergir como uma sombra que ninguém queria enfrentar: Leandro Bossi. Ele havia desaparecido meses antes, em fevereiro de 1992, também no litoral do Paraná. Também sendo um menino. Também em circunstâncias que nunca foram totalmente esclarecidas. Na época, o caso de Leandro seguia um rumo próprio, investigado de maneira paralela, mas sem grandes avanços concretos. Porém, conforme os interrogatórios e documentos do caso Evandro circulavam, algumas menções feitas por suspeitos passaram a indicar que a história de Leandro, de alguma forma, poderia estar conectada. Segundo registros públicos, durante determinados depoimentos, nomes, datas e descrições surgiam, de maneira que deixavam margens para a associação entre os dois desaparecimentos. O problema é que essas ligações apareciam de forma fragmentada, sem consistência e muitas vezes misturadas a versões já contestadas por inconsistências anteriores. Mesmo assim, o simples fato de Leandro ser citado levantou uma preocupação imediata entre familiares, jornalistas e parte dos investigadores. Se houvesse qualquer relação real, isso significaria que a história era maior, mais complexa e mais antiga do que parecia. A mãe de Leandro, Dona Maria Cecília, tornou-se uma das figuras centrais nesse ponto. Seus relatos públicos mostram não apenas a dor da espera, mas também a frustração diante da falta de respostas concretas. Ela acompanhou cada etapa do caso Evandro,
tentando entender se havia algo ali que pudesse explicar o que aconteceu com seu filho. Em determinados momentos, surgiram especulações sobre um corpo encontrado em Matinhos, inicialmente cogitado como sendo de Leandro, mas posteriormente descartado. Essa confusão ampliou ainda mais o sentimento de incerteza e alimentou a ideia de que havia mais perguntas do que se podia administrar. A superposição dos casos gerou um efeito imediato nas investigações. Cada nova informação precisava ser verificada 2 vezes, uma para Evandro e outra para Leandro, como se as peças de ambos os quebra-cabeças circulassem na mesma mesa, mas pertencessem a jogos diferentes. E mesmo assim, algumas peças pareciam ter o mesmo formato. Esse cruzamento involuntário começou a transformar o caso em algo ainda mais sensível, preparando o terreno para o próximo momento da narrativa, em que o peso dessas conexões se tornaria impossível de ignorar. As semelhanças entre os casos de Evandro Ramos Caetano e Leandro Bossi começaram a surgir de forma silenciosa, como detalhes isolados que, à primeira vista, não chamavam tanta atenção. Mas, à medida que as informações se acumulavam, esses pontos passaram a formar um padrão perturbador. Ambos eram meninos, tinham idades próximas, desapareceram no litoral paranaense e foram vistos pela última vez em situações comuns, rotineiras, que não levantariam suspeita alguma. A coincidência mais marcante é que os dois sumiram no intervalo de poucos meses, numa mesma região, em cidades vizinhas que compartilhavam trânsito de moradores, turistas e até dinâmicas de segurança parecidas. Outro elemento que chamou atenção nos registros públicos foi a presença de menções cruzadas dentro de determinados interrogatórios. Em alguns momentos, suspeitos citavam os casos de forma confusa, misturando nomes ou descrevendo situações que pareciam não se referir a apenas um dos meninos. Ainda que essas declarações tenham sido posteriormente contestadas, especialmente diante de inconsistências já conhecidas, o simples fato de ambos surgirem nas mesmas conversas reforçava a sensação de que algo maior poderia estar acontecendo. Além disso, as famílias de Evandro e Leandro enfrentaram dificuldades semelhantes durante a fase inicial de busca. Houve falhas operacionais, divergências entre versões oficiais e relatos de comunicação desencontrada entre autoridades. Nos 2 casos, os primeiros dias foram marcados por dúvidas sobre onde procurar, quem havia visto os meninos por último e qual deveria ser o foco das investigações. Essa coincidência no modo como as buscas se desenrolaram contribuiu para alimentar questionamentos posteriores. Outro ponto registrado em documentos e reportagens da época diz respeito ao corpo inicialmente cogitado como sendo de Leandro, encontrado em Matinhos, que gerou grande confusão na opinião pública. A identificação foi descartada posteriormente, mas deixou evidente como os casos estavam cercados por incertezas, especialmente quando evidências preliminares surgiam sem confirmação adequada. Esses paralelos começaram a pesar no debate público e na própria cobertura jornalística, que passou a tratar os 2 desaparecimentos quase como capítulos de uma mesma história ainda incompleta. E enquanto essas conexões ganhavam força, novos detalhes surgiriam, aprofundando ainda mais a sensação de que os 2 casos estavam longe de serem uma coincidência isolada. O silêncio que se formou ao redor dos casos de Evandro e Leandro não foi apenas a ausência de respostas, mas um vazio perceptível nos registros, nos depoimentos e até nas mudanças abruptas de postura das autoridades. Quando você revisita o que é público sobre aquela época, percebe que existem períodos inteiros nos quais quase nada foi documentado, como se partes essenciais da investigação simplesmente tivessem ficado suspensas no ar. Em ambos os casos, há dias marcados por lacunas, decisões que não foram detalhadas e movimentações que só aparecem explicadas muito tempo depois, quando novos documentos vieram à tona. Esse silêncio, mais do que qualquer palavra, levanta dúvidas sobre o que realmente aconteceu nos bastidores. Outra camada desse silêncio aparece nos depoimentos que mudaram de forma repentina. Algumas das pessoas envolvidas nas investigações em diferentes momentos afirmaram não ter mais certeza sobre o que tinham dito.
ou relataram pressões que já foram discutidas publicamente em entrevistas e reportagens. Há trechos em que as respostas parecem mais ensaiadas do que espontâneas, enquanto em outros fica evidente que havia medo, confusão ou até receio de contrariar uma narrativa pronta. Esses hiatos entre versões, esses instantes em que ninguém confirma nem nega nada de forma concreta, são tão significativos quanto as falas gravadas nos autos. O silêncio também tomou forma na falta de conexão oficial entre os dois desaparecimentos. Mesmo com datas próximas, perfis semelhantes e circunstâncias que se cruzavam de maneira evidente, a união dos casos nunca foi tratada como prioridade. A ausência de explicações claras sobre essa separação, apesar de tantas coincidências já reconhecidas, contribuiu para que muitas perguntas permanecessem sem resposta até hoje. E enquanto isso acontecia, as famílias lidavam com um silêncio mais duro, o de não saber onde procurar, o de não entender por que algumas linhas de investigação esfriaram abruptamente. Com o passar do tempo, esse silêncio se tornou quase tão presente quanto os fatos registrados, criando um contraste inquietante entre o que foi dito e o que nunca foi esclarecido. E é justamente nesse espaço vazio que surgem os questionamentos que seguem ecoando até agora. As contradições que permanecem 3 décadas depois começam pela interpretação dos laudos oficiais. Documentos públicos mostram diferenças importantes entre versões produzidas na época e análises posteriores, incluindo divergências sobre datas, condições do corpo e circunstâncias do encontro. Esses detalhes, que deveriam se alinhar com precisão em um caso de desaparecimento infantil, acabam abrindo espaço para dúvidas que se mantêm vivas até hoje. Quando você compara os registros, percebe que algumas anotações parecem incompletas, enquanto outras soam incompatíveis com o que testemunhas afirmaram ter visto ou ouvido naqueles dias. Essa falta de harmonia entre relatos técnicos e depoimentos alimenta a sensação de que peças fundamentais desse crime real ainda não foram totalmente compreendidas. Outra contradição aparece na cronologia dos acontecimentos. Há pontos que não se encaixam de forma clara, como horários que não batem, deslocamentos que não foram explicados e intervalos que permanecem nebulosos. Isso se torna ainda mais evidente quando se observa o cruzamento entre as investigações de Evandro e Leandro. Embora os casos não tenham sido oficialmente conectados, várias testemunhas mencionaram comportamentos semelhantes, veículos parecidos e situações que aconteceram em locais próximos. Mesmo assim, a investigação seguiu caminhos distintos, criando duas narrativas que, ao serem revisitadas hoje, revelam lacunas que chamam a atenção de qualquer pessoa que analise os autos. As confissões públicas, igualmente, carregam contradições que permanecem registradas. Partes dos depoimentos foram contestadas por peritos independentes, enquanto outras foram oficialmente consideradas inválidas devido ao contexto em que ocorreram. Esses elementos, já discutidos em reportagens e documentários, mostram como algumas declarações mudaram ao longo do tempo, o que reforça a dificuldade de estabelecer uma linha contínua e confiável dos fatos. Somado a isso, há contradições sobre quem estava presente em determinados momentos e sobre a ordem exata das ações atribuídas aos envolvidos. E ao revisitar cada ponto, fica claro que essas inconsistências não desapareceram com o tempo. Pelo contrário, tornaram-se marcos que continuam a gerar questionamentos e que preparam o terreno para o próximo aspecto dessa história. O inquérito, que parecia pronto antes mesmo de existir, começa a se revelar quando observamos a velocidade com que certas conclusões surgiram, muito antes de todos os elementos terem sido oficialmente reunidos. Documentos públicos mostram que algumas linhas de investigação foram tratadas como praticamente definidas ainda na fase inicial, quando informações essenciais sequer tinham sido coletadas. Para quem revisita o caso hoje, esse ritmo acelerado dá a sensação de que a narrativa do crime real já estava sendo moldada antes que as peças fundamentais estivessem sobre a mesa. E isso fica ainda mais evidente
quando comparamos datas, versões e registros que mostram decisões tomadas em um tempo surpreendentemente curto, como se a investigação tivesse seguido um roteiro pré-estabelecido. Relatos de época, já amplamente divulgados, indicam que certos nomes surgiram como suspeitos antes mesmo das diligências apontarem oficialmente nessa direção. Testemunhas foram ouvidas depois de conclusões já estarem circulando nos bastidores, criando uma contradição que atravessou décadas. É como se o inquérito tivesse caminhado não a partir das evidências, mas em direção a elas, ajustando cada ponto à história que parecia mais conveniente naquele momento. E quando isso acontece, cada elemento do caso, da cronologia aos laudos, passa a carregar marcas de uma investigação que nasceu pressionada, apressada e carregada de expectativas. Essa sensação aumenta quando a gente observa o contexto político e social da época, registrado em jornais, reportagens e documentos oficiais. A comoção era enorme. A cidade inteira pressionava por respostas e autoridades lidavam com críticas públicas constantes. Esse ambiente criou um terreno em que qualquer pista parecia suficiente para justificar um avanço rápido, mesmo que detalhes essenciais ainda estivessem pendentes. E é justamente esse tipo de cenário que costuma moldar investigações que, anos depois, ainda levantam dúvidas sobre decisões tomadas cedo demais. Ao revisitar esses registros hoje, fica impossível ignorar como tudo parecia caminhar em direção a um desfecho já delineado, mesmo com lacunas ainda abertas e perguntas que continuavam sem resposta. E é nesse ponto da história que outro aspecto começa a emergir, algo que aprofunda ainda mais a sensação de um caso conduzido sob uma sombra que persiste até agora. As pressões políticas e midiáticas da época formavam um cenário que, visto hoje pelos registros públicos, ajuda a entender por que certos caminhos da investigação avançaram tão rápido, enquanto outros ficaram quase esquecidos. A cidade estava mergulhada em medo, e a população queria respostas imediatas. Jornais, rádios e programas de TV transformaram o caso em manchete constante, alimentando uma narrativa que crescia mais rápido do que a própria apuração conseguia acompanhar. Era como se cada nova informação, confirmada ou não, precisasse preencher o silêncio que a ausência de um culpado deixava no ar. E dentro desse ambiente, cada autoridade envolvida sentia o peso de encontrar um desfecho que acalmasse a opinião pública. Documentos e reportagens da época mostram como declarações oficiais eram dadas ainda durante a coleta de provas, criando expectativas que acabavam moldando a forma como o caso era visto. O impacto midiático se tornava tão grande que detalhes técnicos, normalmente analisados com calma, eram apresentados ao público como certezas. A narrativa do crime real ganhava força antes mesmo que todas as etapas processuais tivessem sido cumpridas. Era um momento em que a pressão por resultados parecia se sobrepor ao tempo necessário para compreender completamente o que estava diante das autoridades. E no meio disso tudo, surge o elemento político registrado em discursos, reuniões e documentos institucionais. O caso passou a ser acompanhado não apenas como uma tragédia isolada, mas como uma questão de Estado. Havia cobrança de todos os lados, e o cenário eleitoral aumentava ainda mais a necessidade de mostrar eficiência. Essa combinação de mídia incessante e expectativa política criava um ambiente onde cada decisão precisava ser rápida, direta e convincente, mesmo quando as evidências ainda não estavam totalmente consolidadas. Quando revisitamos esses registros hoje, percebemos como a investigação passou a caminhar dentro de uma narrativa que crescia do lado de fora das delegacias. Uma narrativa alimentada por manchetes, microfones e discursos que moldavam a percepção pública antes que os fatos estivessem completamente organizados. E é justamente nesse cruzamento entre urgência, visibilidade e pressão que começamos a entender como certos elementos do caso ganharam destaque, enquanto outros foram sendo deixados para trás, preparando o terreno para o próximo ponto dessa história, que ainda guarda perguntas importantes. O julgamento, quando finalmente começou, já carregava o peso de anos de expectativa, manchetes e pressões acumuladas.
Os registros públicos mostram um tribunal lotado, não apenas de familiares e autoridades, mas de repórteres posicionados, como se estivessem diante de um grande espetáculo. A atmosfera lembrava mais uma encenação do que um procedimento técnico, com cada movimento sendo acompanhado por câmeras, flashes e atenção absoluta do público. Era como se o caso tivesse deixado de ser apenas um processo criminal e se tornado um evento nacional, onde cada frase tinha impacto direto na percepção coletiva. Testemunhas importantes subiam ao púlpito, carregando memórias confusas pelo tempo, enquanto outras mudavam detalhes que já haviam relatado anos antes. O que se via nos autos é que a própria cronologia parecia disputada, como se a narrativa do crime real tivesse sido reescrita inúmeras vezes, até se moldar ao que as pessoas esperavam ouvir. E nesse contexto, as contradições já expostas durante o inquérito voltavam a aparecer, agora diante de um júri que precisava decidir com base em provas que, em vários momentos, eram questionadas pela própria defesa e até por especialistas chamados para depor. Os interrogatórios eram longos e carregados de tensão e, segundo relatos da época, muitas vezes se desviavam para pontos que pouco ajudavam a reconstruir o que realmente aconteceu. Em algumas sessões, o foco parecia mais estar na performance de quem perguntava do que no conteúdo das respostas. E essa sensação de espetáculo se reforçava sempre que um novo elemento era apresentado de forma dramática, como se cada detalhe precisasse criar impacto, mesmo quando o processo exigia algo diferente. Precisão. A exposição das confissões, por exemplo, apresentava o conflito mais delicado de todo o caso. Documentos. Oficiais registravam denúncias de violência e coação, enquanto outros depoimentos insistiam na validade daqueles relatos. O tribunal parecia dividido entre duas versões que já circulavam na mídia muito antes de serem avaliadas ali. E o público acompanhava como se estivesse diante de um roteiro, esperando que cada peça finalmente se encaixasse, mesmo quando novos fragmentos surgiam para desestabilizar tudo outra vez. À medida que o julgamento avançava, ficava claro como cada decisão ecoava para além das paredes do tribunal. Era um processo que já não pertencia apenas ao sistema de justiça, mas à opinião pública, que acompanhava cada capítulo com a intensidade típica dos grandes mistérios não resolvidos. E nesse ambiente tão carregado, cada avanço parecia preparar o terreno para o próximo momento, que ainda precisava ser revelado. As pessoas que acabaram condenadas pelo caso carregam até hoje um rótulo que se tornou maior do que qualquer explicação que tentaram dar. Os registros públicos mostram que, desde o início, elas foram vistas como o centro de uma trama, que cresceu rápido demais, impulsionada por um clima de comoção e por uma narrativa que parecia pronta antes mesmo das investigações terminarem. E quando finalmente tiveram a chance de se defender, já enfrentavam um cenário onde suas palavras soavam pequenas diante da força das confissões que diziam ter sido arrancadas sob circunstâncias que ainda geram debates décadas depois. Era como se cada frase dita fosse medida não pelo conteúdo, mas pelo peso da suspeita que já as acompanhava. Nos depoimentos oficiais, muitas dessas pessoas apresentavam versões fragmentadas, marcadas pelas inconsistências que surgiam sempre que tentavam recontar o que havia acontecido naqueles dias. Algumas afirmavam ter assinado documentos sem entender direito o que estava escrito. Outras relatavam que as horas de interrogatório pareciam confusas, como se tivessem ficado presas em uma rotina de repetições e pressão constante. E, quando a mídia retomava essas falas, cada detalhe ganhava proporções ainda maiores, transformando hesitações naturais em supostas confirmações, ou silêncios nervosos em sinais de culpa. Com o passar do tempo, especialistas começaram a apontar como essas versões desencontradas poderiam ser resultado do ambiente em que tudo ocorreu. Os autos mostram que muitos depoimentos vinham carregados de contradições, às vezes até incompatíveis com o cenário físico descrito pelos próprios laudos. E mesmo assim, essas divergências raramente ganhavam o mesmo espaço que os trechos que reforçavam a narrativa já consolidada. Era como se a história estivesse sempre sendo puxada para um mesmo ponto, independentemente de quantas peças não se encaixassem.
As próprias condenadas, anos depois, continuaram tentando explicar o que viveram, dando entrevistas, participando de revisões processuais, revisitando detalhes que já tinham sido repetidos à exaustão. Mas a impressão deixada nos documentos públicos é que suas vozes nunca conseguiram atravessar completamente o muro de desconfiança construído ao redor do caso. E à medida que novos elementos foram surgindo, laudos, testemunhos, análises técnicas, a sensação de que havia muito mais por trás daquele processo só aumentava, preparando o terreno para questões que ainda estavam prestes a emergir. A cada nova análise dos arquivos públicos, uma sensação incômoda começa a se formar, a de que algumas perguntas fundamentais nunca foram realmente exploradas. Entre elas existe uma que atravessa todo o caso como uma sombra silenciosa. E se o verdadeiro responsável nunca chegou a ser identificado? Essa hipótese, que por muito tempo ficou fora do centro das discussões, ganha espaço quando se observa o quanto as investigações se concentraram rapidamente em um único grupo, deixando lacunas que permanecem abertas até hoje. Foi como se, ao encontrar suspeitos adequados em um momento de intensa pressão social, todo o restante tivesse perdido prioridade, mesmo quando surgiam inconsistências que apontavam para outras possibilidades. Os documentos oficiais revelam que, nas primeiras semanas após o desaparecimento, várias linhas de investigação eram mencionadas, incluindo relatos sobre movimentos estranhos na região e informações que circulavam de forma fragmentada entre moradores, policiais e setores da imprensa local. Muitas dessas pistas, porém, parecem ter sido deixadas de lado ou se perderam no caminho, substituídas pelo foco quase exclusivo nas pessoas que acabaram confessando. E quando as confissões foram questionadas anos depois, parte desses caminhos alternativos já estava completamente apagada, sem como retomar o ponto inicial. A hipótese de que alguém de fora daquele círculo possa ter tido participação ganha força quando se observam os detalhes que jamais foram explicados. Horários que não batem, distâncias incompatíveis com os relatos, comportamentos estranhos mencionados por testemunhas que não foram aprofundados. Mesmo elementos físicos associados ao caso, hoje públicos, mostram discrepâncias que, segundo especialistas, poderiam indicar mais de um cenário possível. Ainda assim, essas possibilidades raramente entravam nas discussões oficiais, como se houvesse um receio de revisitar tudo do zero. A própria família, ao longo dos anos, mencionou que sempre sentiu que havia algo não dito, algo que não cabia dentro da narrativa apresentada. E esse sentimento ecoa entre investigadores independentes que, revisitando o caso décadas depois, apontam que a ausência de perguntas cruciais talvez tenha sido um dos fatores que impediram que a verdade completa viesse à tona. Assim, a pergunta que antes parecia improvável passa a surgir com força. E se o responsável, ou parte dele, nunca sequer entrou nos autos, permanecendo no ponto cego que se formou quando todos olharam para apenas uma direção? Quando parecia que o caso seguia um caminho único, uma peça que muitos tentavam manter fora do tabuleiro voltou a aparecer: o desaparecimento de Leandro Bossi. O nome dele nunca deixou de existir nos bastidores, mas agora retornava como uma sombra insistente, lembrando que havia outra criança, outro sumiço, outra família vivendo o mesmo desespero, e que esses dois episódios se cruzavam de maneiras perturbadoras. A simples menção ao caso já mexia com a estrutura das investigações, porque reacendia dúvidas sobre a versão oficial e expunha pontos que nunca foram verdadeiramente esclarecidos. Afinal, como ignorar que Leandro desapareceu antes de Evandro, em circunstâncias que também envolveram relatos imprecisos, pistas contraditórias e uma série de confusões entre datas, testemunhas e movimentações na região? Com o avanço das análises, documentos e depoimentos, tornaram evidente que, nos arquivos da época, existiam registros em que o nome de Leandro aparecia acoplado de forma quase automática ao caso Evandro, como se fossem ramificações de uma mesma narrativa. Em alguns momentos, investigações paralelas acabaram se misturando, criando ruídos que até hoje dificultam entender exatamente onde termina um caso e começa o outro.
A polícia, pressionada, chegou a considerar a possibilidade de ligação direta entre os dois episódios, especialmente quando surgiram informações de que suspeitos apontados no caso Evandro também haviam sido mencionados, de alguma forma, no período em que Leandro desapareceu. Mas essas conexões nunca foram aprofundadas. O tema simplesmente esfriou, como se a complexidade fosse grande demais para ser encarada naquele momento. A volta do caso Leandro ao centro das discussões também reacendeu um ponto crítico: a identificação do corpo encontrado em Guaratuba, que inicialmente chegou a ser associada a ele antes de ser oficialmente atribuída a Evandro. Essa troca registrada nos arquivos públicos revela o nível de confusão presente nos primeiros meses das investigações. E quando se revisita esse detalhe décadas depois, o impacto emocional é imediato, porque mostra que a incerteza não era apenas da família, mas fazia parte do próprio inquérito. A dúvida sobre quem era a vítima naquele primeiro exame mostrou o quanto tudo estava sendo conduzido em meio ao caos, e como a presença de dois desaparecimentos simultâneos criava um cenário ainda mais nebuloso. E é exatamente nesse ponto, nesse encontro entre histórias que jamais deveriam ter se cruzado, que o caso Leandro volta como um fantasma, lembrando que perguntas ficaram abertas desde o início e que talvez algumas respostas nunca tenham sido realmente procuradas. O desfecho apresentado ao público parecia, no papel, a resposta que todos esperavam, mas na prática trouxe ainda mais dúvidas do que certezas. Depois de anos de investigações, depoimentos, versões conflitantes e documentos que não se encaixavam, a narrativa final entregue pelas autoridades surgiu como uma espécie de ponto final apressado, algo que sugeria mais necessidade de encerrar o caso do que realmente explicá-lo. Muitas das peças fundamentais, que deveriam ter sido tratadas com precisão forense, permaneceram sem respostas claras. Datas que não batiam, testemunhos que mudaram ao longo do tempo, confissões repletas de contradições e uma cadeia de acontecimentos que, mesmo analisada décadas depois, continua envolta em névoa. No cenário do true crime nacional, poucas histórias carregam tantas pontas soltas documentadas quanto esta, e esse acúmulo de lacunas contribuiu para a sensação coletiva de que o desfecho foi apresentado como um alívio momentâneo, não como uma reconstrução sólida dos fatos. O que mais chama a atenção é como elementos essenciais do caso foram tratados como definitivos, mesmo quando havia sinais evidentes de fragilidade. A própria identificação do corpo, o caminho das investigações, os laudos que circularam entre diferentes órgãos e até a forma como determinadas testemunhas foram ouvidas mostram que a narrativa oficial foi construída em cima de bases que, mais tarde, seriam questionadas ponto a ponto. Os arquivos públicos revelam um emaranhado de decisões que parecem ter sido tomadas em meio a pressões, expectativas e um clima social carregado, criando uma atmosfera em que a busca pela verdade acabou ofuscada pela urgência de apresentar culpados. E justamente por isso, o desfecho nunca convenceu por completo, porque ele não responde, não costura, não esclarece. Ele apenas existe, como uma marca que não fecha. Com o passar dos anos, revisões, novos estudos e o acesso crescente aos documentos reforçaram ainda mais a sensação de que a história oficial não dá conta da complexidade do caso. Há trechos que seriam fundamentais para entender a cronologia, mas permanecem incompletos. Há versões que foram tratadas como definitivas, mas surgiram em contextos que hoje geram dúvidas, e há, sobretudo, um silêncio constante em torno dos pontos que mais causam estranhamento. É nesse conjunto de falhas reconhecidas, inconsistências visíveis e caminhos que jamais foram aprofundados que o desfecho se mantém vivo, não pela clareza, mas pelo vazio que deixou, pelo incômodo que continua crescendo cada vez que alguém revisita os arquivos. E é justamente a partir desse incômodo que a próxima parte da narrativa ganha ainda mais força, porque quando um desfecho não convence, ele não encerra nada, apenas abre espaço para outras perguntas que precisam ser enfrentadas. E é só quando a gente chega até aqui, depois de revisitar cada detalhe, cada contradição, cada silêncio que ecoou por anos, que uma sensação estranha aparece.
a de que esse caso nunca se encerrou de verdade. Ele continua vivendo, se movendo, respirando nos bastidores da memória coletiva. Porque o sumiço de Leandro não é apenas um acontecimento antigo, é uma ferida aberta no imaginário brasileiro. Um daqueles enigmas que te fazem olhar para a tela e pensar: não é possível que seja só isso. E esse incômodo não é um defeito seu. É justamente o que mantém a história pulsando, pedindo respostas que ainda não chegaram. Cada peça que revisitamos parece se encaixar, até não encaixar mais. E é nesse intervalo, nesse espaço onde algo deveria estar, que nasce a verdadeira força de um cold case. A persistência do mistério. A sensação de que falta algo, alguém, algum detalhe que mudaria tudo. E quando você percebe isso, entende por que tantas pessoas, mesmo depois de décadas, continuam voltando para essa história, como quem volta a um lugar que nunca se entendeu completamente. O caso Leandro não é só um crime. É um lembrete de que a verdade, às vezes, se esconde onde ninguém pensa em procurar. E é justamente isso que te trouxe até aqui. Essa necessidade quase visceral de preencher o vazio que ficou. E se você chegou até este momento do vídeo, se alguma parte dessa história mexeu com você, se despertou aquela inquietação típica de quem acompanha True Crime de verdade, então não sai daqui sem fazer parte disso. Se sentiu algo, se essa mensagem bateu diferente, se ainda está pensando no que falta, se inscreva no canal agora. Você faz parte desse tipo de investigação que não termina quando o vídeo acaba. E me conta nos comentários para eu saber quem realmente ficou até o fim. Comente chocante se essa história mexeu com você de algum jeito. Aperte o like. Isso ajuda demais a manter casos como esse vivos, aparecendo para mais gente que também quer respostas. E não para por aqui. Tem outro vídeo te esperando agora na tela. Clica nele e continua comigo. Essa história pode ter chegado ao último capítulo, mas nosso trabalho não.